Então você vê, em vez de você devolver 62 malucos para o hospício, você quer tomar as armas de 120 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o que é o confisco de armas de 120 milhões de pessoas? É uma operação de guerra muito maior do que foi a coletivização da agricultura na União Soviética, onde morreram, só ali naquele lance morreram 30 milhões. E certamente, se o governo for impor mesmo esse confisco, ele vai ter que matar muita gente. Para matar muita gente é que ele já está se preparando, e por isso mesmo que a Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, comprou 2 bilhões de rodadas de balas hollow point. As balas hollow point são proibidas para uso militar pela Convenção de Genebra, quer dizer, militar em guerra não pode usar. Então você só pode usar aquilo para matar quem? População civil. Aí não é proibido. Então, 2 bilhões de balas hollow point. Para usar contra quem? Contra terrorista não pode ser, porque daí é uso militar. Então, só pode ser contra a própria população americana. Isso quer dizer, o governo está preparado para fazer um genocídio aqui, para impor a sua autoridade, sob o pretexto de proibir 62 tiroteios. Né? Você pensa que isso é loucura? É loucura, e por isto mesmo eles vão fazer. Veja, em algum jornal do Brasil, vocês leram a notícia sobre as balas hollow point? Nada, 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 nada. Pior que se você vai entrevistar os caras do Homeland Security, eles dizem, não, isso é rotina. Do quê? Polícia usar balas hollow point já não é rotina de jeito nenhum. Agora, 2 bilhões de rodadas, 2 bilhões de tiros, dá para matar muito mais de 120 milhões de pessoas. E eles estão preparando isso sim, e eles vão fazer, eles vão impor. Então, você vê, essa coisa de um governo que cada vez mais consegue impor medidas absurdas, isso está sendo adotado aqui, está sendo adotado no Brasil. Você viu esse caso de Suyamisu, em que os lavradores lá de repente são tirados fora, né, para dar as terras para uma tribo de índio que você nem sabe se existe. Né, porque tem aquele livro do general Mena Barreto, que chama Farsa Yanomami, vocês deviam ler esse livro, né, que foram dadas extensas terras a uma tribo chamada Yanomami, a qual jamais existiu, a qual foi inventada por uma fotógrafa maluca chamada Cláudia Andújar. Ela que andou pelo Brasil, criou, ela juntou meia dúzia de índios, agora vocês são Yanomami. E haja terra para os caras. Esse pessoal do Quilombo é a mesma coisa. O sujeito diz, não, aqui foi a terra do meu bisavô. Você precisa provar? Não, não precisa, você diz, está provado. Isso aí é que nem cota, né? Cota racial. Chega lá um negro loiro de olhos azul, 1,90 m, como é seu nome? Helmut Schmidt. Que raça você é? Preto. Dá em minha cota. Né? Pronto, acabou, porra. Né? A prova é por declaração. Agora, você vê, este negócio das armas, para tomar as armas de todo mundo, é preciso você neutralizar a segunda emenda da Constituição. Bom, o trabalho para neutralizar a segunda emenda já vem de muitos anos. E agora já se transformou num esforço geral para anular a Constituição americana. O New York Times já está defendendo a demolição da Constituição americana abertamente. Você vê que eles vão criando a situação na qual a ideia absurda vai se tornando cada vez mais aceitável, mais palatável. Tá certo? É por aquele negócio da rã, quer dizer que se você bota a rã na água quente, ela pula, mas se você vai esquentando de pouquinho, ela não percebe, daqui a pouco ela está, né, totalmente cozida e não está sabendo nada. Então, o New York Times, esta semana, já soltou lá um editorial defendendo a mudança completa da Constituição americana. Então, ao mesmo tempo, você vê, no Brasil, lançaram lá uma medida que agora os policiais são proibidos de socorrer vítimas. Quer dizer, o polícia chega lá, teve um tiroteio, está lá um negro estrebuchando no chão, com sangue para tudo quanto é lado. O policial não pode tocar no cara. Ele tem que chamar uma equipe médica. Quando a equipe médica chegou, o cara evidentemente já morreu. Mais ainda,
pela nova lei, se um sujeito morre numa coisa dessa, você não pode registrar como foi morte em função, vamos dizer, de uma violência. Não, você tem que fazer morte em função da violência policial. Ou seja, você está obrigando os policiais a depor, não pode atender as vítimas e ainda tem que depor contra si mesmo. Claro que isso é absurdo, é claro que é louco, mas é loucura premeditada, quer dizer, aquela imposição maluca que é feita para chocar as pessoas e deixar no estado de estupor, onde elas não possam reagir. Isso está sendo adotado não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso foi um longo planejamento que começou desde o início do século XX. Você tem que acompanhar a história da formação dessa elite globalista. Se você pegar, por exemplo, o próprio livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, até hoje não se sabe se esse livro foi uma denúncia ou um projeto. Porque Aldous Huxley era um membro do círculo globalista. Ele não tinha por que cuspir, morder a mão que o alimenta. Ele está trabalhando para essa gente. E hoje você vê muitas medidas que são o próprio Admirável Mundo Novo sendo imposto para nós. Ou seja, você primeiro começa aquilo na ficção, acostuma as pessoas primeiro a temer aquilo. Depois, quando o temor vai se tornando rotina, tá certo? Você se acostuma que aquilo é inevitável. E daí você faz aquilo que você mesmo impôs como inevitável. Se você pensa que isso é um nível de planejamento excessivo, muito conspiratorial, é porque você não conhece a história, pô. As coisas são feitas exatamente assim. Então, do Big Brother Brasil, não é isso? Você veja, o deputado João Willis, ele se gaba de ter subido na vida com o programa Big Brother, que é uma coisa que qualquer pessoa deveria ter vergonha. 20 anos atrás, qualquer um teria vergonha de subir por esse meio. Hoje ele se gaba e acha lindo isso aí. Quer dizer, é a invasão de privacidade aceita. Então, isso quer dizer que os indivíduos que são os mais exibicionistas, portanto um pouco malucos, eles começam a ter vantagem. Né? E esse exibicionismo é feito de maneira a chocar e desorientar. Você vê o Luiz Motta fazendo aquele discurso sobre sexo, afagando a estátua de uma bunda de um bebê. Evidentemente é propaganda da pedofilia, mas você vai acostumando. Você fica inicialmente num estado de choque, porque você não acredita que uma pessoa vá fazer isto. É a teoria do crime inverossímil. Você faz aquele crime que ninguém acreditou que você ia fazer. Isso é mais antigo do que andar para frente. Se vocês leem os livros de um sujeito chamado Iqbal Ali Shah, que era o pai do Idris Shah, que era um puta, um charlatão vigarista espiritual, já está tudo isso lá no começo do século, meu Deus do céu. E vocês, gente como esse Idris Shah tem uma influência enorme em círculos de governo. Eu não sei se eu já contei aqui como eles, por exemplo, eles demoliram a carreira do presidente do México, López Mateus. Se apropriaram da mente da mulher dele, envolveram ela no mundo de escândalo, a carreira do cara caiu. Quer dizer, eles se aproveitam do sujeito e depois jogam no lixo. Então, organizações desse tipo pululam no mundo, tá certo? E político é louco por essas coisas. Político adora esse negócio, adora uma macumbinha, adora uma pseudo-espiritualidade, adora um satanismo e assim por diante, porra. Né? Então, você vê, a própria incoerência das propostas dessas pessoas é calculada para deixar você num estado de estupor. Por exemplo, quando a National Rifle Association, NRA, propôs que se pusesse guardas armados nas escolas, né, o pessoal da esquerda, tudo, já se viu, não pode ter arma nas escolas. Quer dizer, só o bandido pode. Só um cara pode ter arma. Quer dizer, o louco que vai lá para matar todo mundo, esse pode, os outros não podem. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê, na escola que o Obama pôs as filhas dele, tem 11 guardas armados e estão contratando mais um. Por quê? A guarda armada na escola não funciona. Prova de que não funciona é que eles põem alguns na escola dos filhos do Obama. Isso é hipocrisia? Fala, não, meu filho, isso é incoerência calculada. Isso é para você realmente perder a capacidade de reagir. Por quê? Você espera competir com essas pessoas no campo do debate racional, da política, etc. E não é isto. Esse pessoal só é acessível, vamos dizer,
a modalidades psicológicas de ação. Isso é como um louco, você não pode... Não adianta você tentar provar para o louco que ele está louco, porra. Não é isto. Você vai ter que usar algum artifício psicológico. As pessoas perguntam, por que eu digo palavrão aqui? É muito simples, meu filho. Esse pessoal não é acessível, nem a fatos, nem a argumentos. Mas eles são hipersensíveis ao escárnio. Até escrevi no Facebook. A hipersensibilidade ao escárnio é uma das piores características humanas. Mas ela é uma espécie de pecado universal. Todo mundo quer fugir do escárnio, quer fugir do ridículo. Tem terror do ridículo, né? Nós que somos cristãos, nós não temos terror do ridículo. Quando as pessoas escarnecem, fazem piada com a gente até agradece. Por quê? Porque isso nos torna mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior objeto de escárnio da história humana. Mas o cara vaidoso, jeito oco, o escárnio para ele é o terror, o ridículo é o terror. Então ele vai fugir disso de qualquer maneira. E os filhos da puta, demoníacos, sabem usar isso aí. Mantém você sob ameaça de escárnio e pronto, você faz o que eles mandarem. Anos atrás, eu li um estudo não foi da Remington, mas dessa empresa de computador, que eles faziam um estudo informático da paranoia. Como você induz, como você cria uma paranoia no sujeito. Você o mantém sob permanente ameaça do ridículo. De modo que ele permanentemente fugindo do ridículo, acaba desenvolvendo uma fantasia de que o estão perseguindo. E daí ele começa a obedecer você. Todos esses cálculos psicológicos, eles são estudados há mais de meio século. Por exemplo, nesse Tavistock Institute de Londres. E hoje em dia, este arsenal de armas psicológicas faz parte da engenharia social, uma coisa normal. Não é conspiração, não. Isso é oficial. Os caras estão fazendo isso o tempo todo. É a famosa teoria do pé na porta. Está lá no livro do Pascal Bernardin, né? Então, é aquele negócio. Você pede $100 mil emprestado no sujeito, ele diz não. Daí você pede $2 mil, ele te dá. Eles fizeram esse teste na França. Eles chegavam para os caras e diziam, olha, nós temos aqui no departamento de trânsito, nós temos um cartaz que nós precisamos colocar na sua porta. E mostrava um cartaz de 3 metros, que ia acabar com a fachada do cara. O cara fala, não, de jeito nenhum. Daí eles pegavam um cartaz assim e falavam, e este nós podemos? 86% concordava. Tá certo? Então, também aquele outro teste de que se você força um sujeito a agir contra seus próprios princípios morais, em 80 e tanto por cento dos casos, ele vai mudar de princípios morais depois. É aquele teste que o sujeito fez na Suécia. O professor universitário disse, não, vocês não podem falar mal do homossexualismo sem vocês terem experiência, então agora nós vamos fazer aqui uma lição de casa, todo mundo vai chupar uma piroca durante o fim de semana e engolir. 80 e tanto por cento falam, olha, não é tão mal assim. É claro, o sujeito não vai confessar, eu sou um trouxa, eu me expus à vergonha, você me fez de idiota, ninguém vai confessar, porra. Você prefere confessar que matou a mãe do que confessar que ele é um trouxa. Né? Eu vi isso funcionar, eu estudei esse negócio de seita, todas elas usam esse tipo de coisa, porra. Né? Então, manter as pessoas sob a ameaça do escárnio é uma maneira de controlá-las. E você só escapa disso quando você não tem mais medo do escárnio. Eu, confesso, já não tenho medo nenhum, porque o que já falaram de mim, falaram as coisas mais absurdas. O nego pegou minha cabeça, grudou lá no corpo de um cara, na fotografia do lado do Fidel Castro. Não, ele é comunista, amigo do Fidel Castro. Era um cara de 1,90 m, porra. Eu tenho 1,71 m, 1,71, hein? Presta atenção. 1,71. Já vão fazer gozação disso também, pode fazer. Então já fizeram tudo quanto é gozação possível comigo, né? Então eu estou imunizado. Eu sempre lembro, olha, fizeram mais piada de Jesus Cristo do que de mim. Né? Então não é que nem o Lula, que se levei mais chicotadas do que Jesus Cristo. O Lula, coitado, ele nunca levou sequer um pontapé no meio do cu. Mais do que merecido, né? Não fizeram nada, o Lula foi só afagado, paparicado, blindado, etc. E daí ele fica com essa choradeira, né? Ai, meu Deus do céu. Então, agora, para vocês verem como é esse negócio das armas, né? Na Inglaterra, a Associação Médica está pedindo a proibição das facas de cozinha, que tem ponta. Por quê? Proibiram
as armas de fogo, o pessoal começou a matar os outros a facada. Então agora só pode ter aquela faca com ponta redondinha e não pode ter mais do que 10, 12 centímetros. Isso é sério, não é loucura, não está acontecendo mesmo. Agora, aqui nos Estados Unidos deve sair uma estatística que matam mais gente com martelada e porretada do que com arma de fogo. É claro. Então, esperem que os martelos serão proibidos. Serão, não estou brincando. Na Inglaterra, uma epidemia de compras de tacos de beisebol. Os tacos de beisebol, então, não serão totalmente proibidos, não. Agora só pode fazer taco de plástico, levinho, né, que criança pode brincar. Vai ser assim, meu filho. Né? Agora, ao mesmo tempo, você veja, agora se revelou que o sujeito que era um fornecedor de armas para o Saddam Hussein foi um dos principais contribuintes para a campanha do Obama em 2008. Né? Quer dizer, eles são contra as armas na mão do seu Zé Mané da esquina, mas a arma na mão do Saddam Hussein, a arma na mão do pessoal da Al-Qaeda pode. O que estava fazendo o embaixador Stevens na Líbia? Qual era a função dele? Entregar armas para os ditos rebeldes, dos quais 80% é pessoal da Al-Qaeda. Quer dizer, ele foi assassinado pelos seus próprios amigos, aqueles a quem ele estava servindo. Né? E agora, naturalmente, como é que o governo vai se safar? Porque tem uma comissão de investigação. Né? Como é que vai safar? Vai jogar toda a culpa no Stevens. Dizer, foi o Stevens que fez isso porque ele quis, nós não mandamos ele fazer. Mas você quer apostar? Né? Quantas balas no saco você tem? Eu só tenho 2, eu aposto as 2. Que eles vão jogar toda a culpa no defunto, por quê? Porque defunto não fala. Porra, né? Agora, você vê, aí no Brasil, né, tá saindo um livro que defende o seu Cesare Battisti. Né, e dizendo, não, ele foi condenado injustamente, etc. É um livro de 300 páginas, tá fazendo apologia do Cesare Battisti. Quando você vai ver, o livro está lá sendo distribuído pela livraria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, a livraria da Folha, praticamente só tem livro comunista. A indústria do livro comunista progrediu formidavelmente nos últimos anos. Por quê? Porque os comunistas dominaram todas as universidades, tese universitária hoje é só propaganda comunista, então, evidentemente, né, o período de maior florescimento da indústria do livro comunista foi durante a ditadura militar, porque o governo dava dinheiro para essa gente. Isso aí, o Enio Silveira, que era o dono da maior livraria editora comunista do Brasil, ele confessou isso para mim pessoalmente, logo antes de morrer. Ele sabia que ele estava para morrer, né? Moribundo não mente. Né? E ele disse, olha, a minha editora viveu do general Golbery, a situação engrossava, eu ia lá no Golbery dar um dinheiro e ele dava. Né? Então, agora, você imagina hoje como é o fornecimento de dinheiro do governo para essas editoras comunistas. Então, você pega o catálogo da livraria da Folha, só tem livro comunista. Agora, esse pessoal conservador, que dizem conservador, e querem fazer revistas culturais, querem fazer cultura conservadora, vocês por acaso têm um trabalho sistemático de análise e desmascaramento de cada um desses livros? Nem isto vocês fazem. Né? Então, é claro que isto é a medida número 1. Quer dizer, se você não monitora, né, a atividade cultural do seu adversário, pelo menos para você registrar e desmascarar cada um, então você não está fazendo nada. Você está falando aqui de ideias liberais, teorias liberais, modelos de Estado que jamais serão levados à prática. Isso vocês estão fazendo. Isso é punhetologia comparada. Tá vendo? Então, agora, você vê que coisa. Tem no Brasil um site que chama Pragmatismo, ou Pragmáticos, né? Então, ele noticia assim, em tom glorioso, né? Tom assim, festejando. Pela primeira vez, o modelo tradicional de família já não é maioria no Brasil. Então, só apenas 49% são famílias com pai, mãe e filho. O resto é assim, é casal separado, é mãe solteira, é casal gay, né? É 3 homens fazendo suruba, se chamando de família e assim por diante. Eles acham isso maravilhoso. E na página seguinte está aqui, né, sugestões para diminuir a criminalidade no Brasil. Ora, a coisa mais arquiprovada no mundo
é que, com a dissolução da família, aumenta a criminalidade. Se você pegar os delinquentes juvenis aqui, 90% deles vêm de lares destruídos, evidentemente. Né? Vêm de mãe solteira, de famílias irregulares, etc, etc. Então, quer dizer, o indivíduo, de uma página para outra, ele não percebe o que ele está falando. Ele está achando lindo justamente aquilo que ele diz na outra página, querer combater. Isso é hipocrisia? Não é hipocrisia. É assim mesmo, meu filho. Você vai ganhar de um jeito e vai ganhar do outro. Quer dizer, a dissolução da família é ótima porque fomenta a revolução. E o aumento da criminalidade também. Mas você dizer que quer combater a criminalidade também traz proveito político. Então você tira proveito da criminalidade e do combate à criminalidade. Vocês têm que aprender que esse pessoal raciocina assim. A língua dupla é inerente a essas pessoas. É uma coisa assim, eles não conseguem resistir. Né? Então, muito bem, aqui só você vê também aquele pastor Scott Lively, que escreveu o livro Pink Swastika. Lembro que eu queria publicar, até porque eu estava na faculdade da cidade, dirigindo a editora da faculdade da cidade, eu queria publicar o Pink Swastika. Daí espalhei aquilo, no dia seguinte o presidente da faculdade telefonou aterrorizado, falou, não, aquele pessoal gay do Senado está tudo aqui ameaçando acabar comigo, tivemos que suspender o livro, porra. Então, estão processando o Scott Lively, como ele é contra casamento gay, estão processando um crime contra a humanidade. Quer dizer, se você é contra casamento gay, você é crime contra a humanidade. E não pense que isso é loucura, não. Mas isso é uma coisa exagerada, um hipérbole maluco. É feito por causa disto mesmo. Será que os caras que fazem esse processo, ele não sabe que isso é absurdo? É claro que sabe, e ele faz precisamente por isto. Para chocar as pessoas, quer dizer, é um negócio da agressividade psicológica. Agora, aqui só para acabar, né? Você vê que todo esse movimento ecológico, esse negócio de aquecimento global, né, fica dizendo que, falando contra os combustíveis fósseis. Eu lembro até o Dr. Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, falava horrores dos combustíveis fósseis. Ele dizia que no fim da década de 90 os combustíveis fósseis seriam abandonados. Haveria outras fontes de energia. Estou esperando para ver, já passou 20 anos, não aconteceu. Acontece que os cientistas descobriram hidrocarbonetos de uma galáxia que fica na puta que eu pariu. Onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você está entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada. Então, olha aí. Então,